em consequência dessa política de crédito fácil. Isso pode ser entendido se compararmos uma política de crédito fácil com uma política de crédito mais severa, uma expansão de crédito fácil em comparação com uma expansão de crédito mais severa. O que eu quero dizer por crédito severo é o seguinte: este é o resultado de poupança. Poupança significa eu não vou consumir certos bens, eu me abstenho de comprar certos bens de consumo e entrego esse dinheiro que eu poupei para alguém que recebe um crédito. Fazendo isso, eu tenho dado ao investidor a cerveja que eu não tomei, a Coca-Cola que eu não bebi, eu dei a ele a cerveja, a Coca-Cola. Podemos chamar isso de um crédito de commodity. Mesmo se eu dar dinheiro a ele, mas o dinheiro é o resultado de poupança verídica, eu tenho dado à pessoa que recebeu o crédito um bem verdadeiro que ele pode usar para o seu investimento. Se eu providenciei um investidor com um crédito commodity, é possível que mais projetos de investimento podem ser criados e podem ser completos do que anteriormente. Superficialmente, parece a política de crédito fácil. Tem mais projetos de investimento nos dois casos. Mas em um caso, o crédito, aquele que recebe o crédito, recebe bens que eu não usei. E no outro caso, ele não recebe. O crédito foi criado do nada, sem ter poupado. Eu ainda consumi a cerveja, a Coca-Cola, eu não dei a cerveja e a Coca-Cola para o investidor. Eu tenho consumido como consumi anteriormente. E o outro começa um projeto de investimento sem ter todos esses cerveja, manteiga, Coca-Cola, etc. Para fazer um investimento adicional ter sucesso, para ser um investimento onde o crédito é pago e no fim do investimento mais produtos têm que existir do que no início do projeto. Somente assim é possível pagar o juro e ainda receber lucro. Mas produtos adicionais no futuro só podem ser produzidos se temos mais fatores de produção disponíveis. Porque do nada não podemos produzir. Sem um aumento nos fatores da produção, é impossível criar um número maior de bens futuros. Veja bem, observe uma pessoa, um investidor que tem um crédito commodity, que resulta de poupança anterior. Ele tem um fator de produção adicional. O poupador dará a ele bens que o poupador não usou por si. Vamos olhar o Robinson Crusoe e o Friday, o exemplo mais elementar. Um exemplo que pode nos demonstrar de forma clara a diferença entre o crédito fácil e o verdadeiro crédito de commodity. Digamos que
o Robinson poupa, Robinson produz peixe, e ele poupa um pouco do seu peixe, ele não consome o peixe. Agora, ele dá um crédito ao Friday. O crédito é peixe. Friday recebe o peixe que Robinson Crusoe não consumiu. O que é que o Friday faz com esse crédito? Ele usa o crédito, o peixe, para construir uma rede, e com a ajuda da rede, ele produz uma quantidade maior de peixes no futuro do que ele faria anteriormente. Ele repaga o crédito, o peixe que ele recebeu. Ele pode pagar um juro, ele dá um peixe adicional, digamos assim, e o Friday recebe um lucro também. Tanto o Robinson como o Friday têm mais riqueza no final do que no início. Agora, veja, imagine que o que o Robinson faz, ele dá ao Friday somente um pedaço de papel que diz peixe. Ele não economizou peixe. O que acontecerá com o Friday nessa situação? Perceba, nesse módulo de duas pessoas, Friday não aceitaria isso, esse crédito, porque ele ia saber que quão duvidoso é essa situação. O Robinson dá esse papel que diz peixe no papel. Friday começa a produzir uma rede. Enquanto ele produz uma rede, ele precisa comer. E não tem peixe. Então ele não vai completar o projeto. Chegar ao momento onde uma grande quantidade de peixe tem sido produzido e pagar o crédito e o juro e ganhar um lucro por cima disso. Claro, numa economia complexa, você pode imaginar que você não vai perceber imediatamente que os pedaços de papel que você recebe são pedaços de papéis, parece que são cédulas que não têm lastro nenhum. A ilusão é possível, que não seria possível no exemplo do Robinson Crusoe, e que as pessoas vão trabalhar fazendo esta rede e depois vão perceber não tem meio suficiente para permitir que eu complete o investimento para terminar a rede, porque não há poupança adicional. O processo iniciou-se com a ilusão que esse pedaço de papel era equivalente a um peixe poupado, quando na realidade o peixe poupado não existia. Este exemplo simples demonstra o que acontece em grande escala numa economia que é alimentada pelo crédito fiduciário de cédula de papel sem lastro, com poupanças verídicas. É impossível, fisicamente falando, que todos os projetos de investimento que foram iniciados podem ser completos com sucesso. Um grande número desses projetos terão que falir sem a poupança que permite que as pessoas completem os projetos que foram iniciados. Agora, eu vou fazer a seguinte conclusão. Os austríacos não somente podem explicar como
as ilusões da riqueza podem surgir, também explicam por que tudo isso teve que acontecer. Se você tem um banco central e se você tem cédulas de papel produzidos por um banco central que mantém um monopólio, porque isso são as consequências necessárias desse tipo de estrutura institucional. Também explicaram por que, na estrutura do sistema monetário atual, com o Banco Central, com dinheiro de cédulas de papel, a solução para todos os problemas, para todas as crises que vão acontecer é fazer sempre a mesma coisa. Assim que uma crise acontece, dentro de uma estrutura institucional, o mesmo erro acontecerá vez após vez, cada vez numa escala maior. Toda crise futura será maior do que a crise que aconteceu anteriormente. Então, se você mantém um monopólio da produção de dinheiro, cédulas de papel, pessoas vão usar esse monopólio e o poder que o acompanha. Como eu disse anteriormente, uma sociedade jamais pode se enriquecer fazendo isso. Mas pode enriquecer você, o banqueiro central, e todos os seus amigos. E enquanto o esquema funciona bem, você está feliz que funciona. E se as coisas não se dão bem, você pode salvar a si mesmo, simplesmente imprimir mais dinheiro para socorrer a si mesmo. Você pode socializar os custos, fazendo que outros paguem pelos seus erros, e você privatiza os ganhos, os lucros. Então, a forma de escapar da crise atual, a forma que eles estão tentando escapar da crise atual é fazer os mesmos erros anteriores numa escala maior para criar no futuro uma crise ainda maior. Outro boom, outra expansão que será alimentado, talvez não somente em preços ativos e da Bolsa de Valores, mas em títulos do Tesouro de Governo, e o próximo colapso talvez não seja o colapso de bancos, mas o colapso de estados. E este colapso será curado pela hiperinflação como a única maneira que os estados têm para se escapar desse